Eu quero, senhora presidente, antes de abordar um assunto que me traz à tribuna, de também fazer um registro a respeito da decisão tomada ainda no dia de ontem pelo juiz federal, juiz José Henrique Pressendo, que é o juiz titular da 22ª Vara Civil Federal do Estado de São Paulo, que decidiu, através de medida liminar, através de uma concessão liminar, sustar a norma da Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC, que determinava que no dia de hoje poderia iniciar a cobrança por parte das empresas aéreas brasileiras das bagagens despachadas, ou seja, desacompanhadas. E a decisão da Justiça Federal, do juiz federal, Dr. José Henrique, senhora presidente, senadora Simone Tebet, ela se baseia exatamente no Código de Defesa do Consumidor, porque analisa esse fato como uma venda casada, que seriam dois produtos diferentes vendidos de forma juntas, o que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Primeiro, eu quero comemorar essa decisão e espero que essa decisão de primeira instância da Justiça Federal, adotada por um juiz do Estado de São Paulo, sirva para que a Câmara dos Deputados votem um projeto que já foi votado aqui pelo Senado Federal. Um projeto que revoga essa decisão adotada pela ANAC, porque nós temos um entendimento claro que esse tipo de matéria tem que ser tratado por lei e não por uma norma decidida somente por uma agência reguladora, como o caso da ANAC. O projeto de resolução aprovado pelo Senado Federal foi aprovado ainda no ano passado, no ano de 2016, e imediatamente remetido à Câmara dos Deputados. A informação que nós temos, senadora Simone Tebet, é que na semana passada, na reunião dos líderes da Câmara dos Deputados, a grande maioria dos partidos políticos estavam favorável à votação da matéria e apenas um único partido tinha manifestado oposição à possibilidade de votação. Mas, enfim, aprovando ou rejeitando, é importante que a Câmara dos Deputados analisem essa matéria. Afinal de contas, é nosso dever de parlamentar, agir prontamente de acordo com as necessidades da população. E o mais interessante nisso tudo, senhora presidente, é que essa decisão ela é completamente injusta. E é uma decisão que não vai ajudar na competição do mercado. Veja, porque há muito tempo as empresas aéreas reivindicam a cobrança de bagagens, dizendo que precisam se aproximar das regras internacionais. Então, pronto, se eles têm tanto objetivo assim de se aproximarem das regras internacionais, vamos baixar o preço das passagens, porque vamos comparar o valor cobrado pelas passagens no Brasil com o valor das passagens cobradas, por exemplo, nos Estados Unidos, um país territorialmente tão grande quanto o Brasil. Então, se querem se aproximar mais das companhias aéreas internacionais, façam isso. O outro argumento é que haveria uma concorrência maior internamente. Concorrência com quem? Que tipo de concorrência? Entre 4 empresas aéreas que distribuem o território e os horários entre si? Eu vivo num estado da Federação Brasileira cujo meio de transporte é o transporte aéreo. Para que possamos ir, senador Regufe, eu vou conceder a parte a Vossa Excelência, de um município para o outro, temos que ir por via aérea. Ou, se formos por barco, por via fluvial, uma vez que nós não dispomos de estradas, nós estamos sujeitos, dependendo do município, a viajar até 30 dias em rios completamente sinuosos, até 30 dias, e sujeito às condições péssimas de navegabilidade que temos na maior parte do ano. Então, veja que concorrência é essa lá no meu estado, por exemplo, saindo da capital Manaus, seja para São Paulo, Rio de Janeiro, para o Nordeste, ou aqui para a capital central, a Brasília, o que nós temos é uma distribuição dos voos entre as companhias de acordo com os horários. Então,
de que concorrência nós estamos fazendo. Aliás, tiveram a cara de pau, mas pelo menos a sinceridade. Pelo menos a sinceridade às empresas que não teve a ANAC, porque a ANAC dizia que a medida era importante para baratear o preço das passagens. Pois bem, com exceção de uma única empresa, salvo engano, a Azul, que disse que poderia analisar a possibilidade de diminuir o preço das passagens, todas as outras disseram que essa medida em nada vai contribuir para diminuir o preço das passagens. Já está embutido, com certeza, no preço da passagem. Exatamente. Aí uma já está divulgando R$50. R$50 hoje por bagagem, depois os 50 vira 100, que vira 200, e aí só quem se prejudica é a população brasileira, sobretudo aquela mais humilde. Porque quando nós falamos em transporte aéreo, não é uma opção para o meu estado, não é uma opção. É a única possibilidade de haver remoção e deslocamento de passageiros. Senador Regufe. Senadora Vanessa, eu parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento e eu queria saber a quem serve a ANAC. Porque a ANAC hoje, pelo visto, ela só atende interesses comerciais das empresas aéreas de aviação civil desse país. Porque, da forma como está, essa casa votou por unanimidade a revogação dessa portaria da ANAC. Foi unanimidade, a sociedade inteira contra. Isso aí basta a ANAC, numa canetada, revogar o que fez antes. Agora, a ANAC serve a quem? Ao consumidor desse país é que não é. Porque ela está atendendo única e exclusivamente interesses comerciais das empresas aéreas. Contra todo o Senado Federal que votou a revogação. Contra a opinião pública, contra a sociedade. Sempre, ao longo dos anos inteiros, ao longo da história toda, não se cobrou para despachar bagagem. Agora a ANAC resolveu querer inventar a roda e fazer as pessoas terem que, além de pagar a passagem cara, ter que ainda pagar para despachar bagagem. Então, as agências reguladoras, elas tinham que cumprir um papel, sim, de regulação do sistema, de regulação do serviço público, porque é um serviço público. Agora, ela não pode agir como estão agindo hoje as agências reguladoras, muito mais preocupadas em atender os interesses comerciais das empresas, muitas vezes para aqueles conselheiros depois irem trabalhar numa delas, do que para servir o consumidor, para defender o consumidor desse país. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência por trazer esse tema aqui nessa tarde e dizer que era muito fácil resolver isso. Basta a entidade ANAC fazer, do mesmo jeito que baixou a portaria, fazer outra revogando. Não deu certo, a sociedade é contra. Isso só beneficia interesses comerciais das empresas. Foi aprovado aqui a revogação. Nós aprovamos um decreto legislativo revogando isso, que agora está na Câmara. Seria só a ANAC numa caneta resolver. Agora não. Por que não resolve? Porque só atende interesses comerciais. É preciso fazer essa reflexão, entender por que cada conselheiro está votando isso. Essa é uma discussão que a gente precisa fazer. E quando esses conselheiros vierem ser sabatinados aqui, porque eles passam pelo Senado, fazer uma sabatina dura, questionar por quê, qual é o seu posicionamento, qual é o seu entendimento de uma regulação de serviço público? Porque parece que as agências reguladoras hoje, que era para ser uma coisa positiva, hoje virou simplesmente um braço de quem ela deveria estar fiscalizando e regulando. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Regufe, o incorporo na íntegra ao meu pronunciamento. E mais, nós poderíamos até analisar a seguinte possibilidade, que a ANAC imediatamente revogasse ou que a Câmara vote no dia de hoje, está lá, porque a Câmara votando não vai nem a sanção presidencial, é um projeto de resolução, ele já vale a partir de amanhã. E daríamos, assim, o tempo necessário para a ANAC rever essa atitude equivocada que ela tomou. Mas vamos lá, estão dizendo, vocês são muito radicais, os senhores e as senhoras estão sendo radicais. Não estamos sendo. Mas vamos ver uma outra forma que eles poderiam até vir a cobrar a bagagem. Tudo bem.
tantos quilos, uma bagagem de 20 quilos significa, se não levar a bagagem, 20% a menos no valor da passagem. Aí sim, aí haveria uma contrapartida. O que eles querem, na realidade, é um ganho a mais daqueles que eles já têm. Um ganho a mais daqueles que ele já tem. Então, é lamentável. Eu quero aqui deixar, primeiro, cumprimentar novamente o juiz José Henrique e fazer um apelo à Câmara dos Deputados, porque não adianta a Câmara dizer que é um único partido que está travando. Quem determina o desejo da Câmara não é um único partido, é a somatória dos partidos políticos, da maioria. E se a maioria é a favor de votar a matéria tem que ser votada. Senador, se a presidente me permite, apenas para conceder uma parte ao senador. Pois não. Senadora Vanessa, é só para fazer um esclarecimento de que nós já pagamos bagagem. Não existe almoço grátis. Nós pagamos bagagem porque nossa passagem já é das mais caras do mundo. O que a ANAC, eu penso que deveria ter feito, era fazer o seguinte: pedir que as empresas aéreas discriminassem no preço atual o que é imposto, o que é bagagem, o que é passagem. Aí sim nós saberíamos. Porque a passagem, não se engane, as bagagens já são cobradas. Agora, do jeito que está fazendo, é o que eu tinha dito antes. Falei, vai acontecer que nós já estamos pagando a bagagem e vamos pagar ela 2 vezes agora. Porque a passagem não vai ser diminuída e nós vamos ainda pagar outro preço. Eu conversei com o presidente da ANAC e até falei para ele que eu quero, estou enviando um requerimento para que ele venha aqui no Senado nos explicar essa coisa toda, porque a gente precisa saber isso direito. Pagar 2 vezes não dá. A composição de custos, Vossa Excelência tem plena razão. Eu apresentei um projeto de lei já há algum tempo, senador Medeiros, em que determina um incentivo para quem viaja sem bagagem. É diferente de cobrar de quem está viajando com passagem. Vamos pegar o exemplo do transporte coletivo. O transporte coletivo nas cidades brasileiras, ele tem um preço determinado de acordo com a planilha de custos. Ou seja, a composição de custos é que determina o preço e o valor da passagem de ônibus nas cidades. O transporte aéreo não pode ser diferente, porque um transporte ele é essencial à vida, essencial às pessoas. E eu repito, os mais prejudicados são os mais pobres, aqueles que trabalham o ano inteiro para no final do ano viajar com a família e que precisam levar bagagens para ficar 15 dias, 20 dias fora, não aqueles que fazem a ponte aérea todos os dias. Então, eu quero aqui concluir meu pronunciamento apelando para as deputadas e os deputados que votem, ainda no dia de hoje, o projeto de resolução já votado pelo Senado, que acaba com essa possibilidade. Muito obrigada, senhora presidente.